Estamos aí iniciando mais uma série de aulas para um novo projeto. Esse projeto agora é direcionado a uma especialização dentro do Novo Testamento, que nós iremos dividir em 4 disciplinas, não é? E a saber, a exegese, depois a teologia bíblica do Novo, e depois, na sequência, vamos trabalhar a questão de uma homilética voltada a sermões expositivo e textual dentro do Novo, e, por fim, a escatologia do Novo Testamento. Então, com isso, nós vamos construir um curso assim de um ano com a proposta de uma especialização, né, dentro do Novo Testamento, que estamos aí proporcionando para mais um novo aluno que está ingressando conosco, que é lá da Inglaterra, de Londres, o pastor Márcio Malvestio, que está junto conosco para andarmos juntos nessa caminhada dessa especialização. Inclusive, você querendo fazer parte desse grupo de alunos que nós estamos aí já trabalhando, alguns iniciando, outros já trabalhando há algum tempo, em faculdades, em individual, em coletivo, você é só contactar conosco, né? Pelo fone 062 981 09 1777, que também é o nosso WhatsApp. Muito bem, meus prezados. Nessa introdução ao assunto da exegese neotestamentária, em que vamos até utilizar o livro Manual da Exegese do Antigo e Novo Testamento, lá na página de número 230, deixa eu até dar uma olhadinha aqui rapidamente, para nós termos uma certificação maior, né, do que estamos na página de número 199, né, não, 199 não, 200, na página 200, tá? Na página 200, nós vamos ver 205, na página 205, está aqui, ó, página 205. Nós vamos ter as instruções, tá? Que o Gordon Fee e o Douglas Sturt vão apresentar, propor, para se começar a pensar, se começar a vislumbrar uma ação exegética dentro do cânon do Novo Testamento. E aí ele propõe, no primeiro parágrafo, algo que eu sempre considero muito pertinente, que é as perguntas interrogatórias, que é as inquirições sobre o texto. E duas inquirições máteres, centrais, né, que são primordiais, que até ele coloca como questões de categorias básicas, né, que são justamente as questões referentes ao conteúdo, e o que é a pergunta que você vai fazer: o que foi falado? A pergunta introspectiva, em que você pergunta a você próprio o que o autor tratou, o que ele abordou, né? No quesito contexto, o que foi dito, por que foi dito, por que ele abordou, por que tratou esse assunto, qual foi a proposta do autor em falar, em expressar, em transmitir essas palavras, de apresentar essa argumentação, por que essa argumentação foi declarada, como foi declarada, qual o seu sentido de declaração, qual é o grande, vamos assim, objetivo e qual é que é a grande expectativa que o autor está contraindo a partir e está empreendendo a partir do que está dizendo, do que está declarando, do que está afirmando, do que está postulando aqui neste texto. Tá? Outra questão também é que o contexto, todo o contexto histórico dentro do Novo Testamento, ele tem um aspecto histórico, sociológico, cultural
que ele vai empreender a um aspecto social onde o texto está inserido. Se é um texto da carta a Corinto, como está aqui no livro, claro que aí está tratando questões culturais de Corinto, questões geográficas de Corinto, questões históricas de Corinto, questões sociológicas no sentido antropológico, no sentido histórico, no sentido cultural, no sentido filosófico, político de Corinto, para que Corinto seja, vamos dizer assim, explicitada, né, desnudada perante o exegeta, ao ponto de o exegeta saber algumas peculiaridades de Corinto que vão elucidar o porquê que o autor, no caso Paulo, o agiógrafo Paulo, né, em sua epistolografia, está propondo alguma argumentação que é peculiar ao sentido que a própria cultura corintiana, a própria cultura de Corinto, está absorvendo e compreende essa dimensão e essa proposta que o autor está referindo, essa palavra, esse texto, essa temática que o autor está referindo. Outra questão também é quando a informação lexical, né? O que é uma informação lexical? É o significado das palavras. Qual é o significado que a palavra, que o vocábulo tem dentro do contexto? Isso é algo primordial, central para a exegese, tá? De um texto do neotestamentário. O relacionamento que essas palavras vão tendo uma com as outras, qual é o seu elo de ligação, essa conexão que eles vão fazer com uma palavra, um vocábulo, dentro das suas ideias, dentro das suas propostas, dentro dos seus sentidos semânticos, vão tendo com o contexto e a cultura e vão tendo de encaixe no sentido de convergência e divergência dentro das palavras que são explicitadas, exauridas dentro de uma exegese feita no texto do Novo Testamento. Então essa boa exegese do Novo Testamento, ela tem que primar por essa combinação, por essa integração, por esse relacionamento, por essa dialética, essa dialogicidade, em que o exegeta vai desenvolver com o texto, vai familiarizar-se com o texto, vai empreender sobre o texto em que ele está desenvolvendo a exegese. Outro fator preponderante, que nós vemos aqui já na página do número 206, é concernente ao contexto histórico, né? Quando você trabalhar contexto histórico, aí vem também algumas perguntas que é preciso o autor fazer para serem, vamos dizer assim, perguntas norteadoras para a sua interpretação, perguntas que vão nortear a sua exegese. Quem é o autor? Quem são destinatários? Qual o relacionamento entre ambos? Onde que esses destinatários vivem? Qual o ambiente que estão inseridos, no aspecto social, cultural, religioso, político, né? Quais são as circunstâncias que estão contextualizadas com esses destinatários, a situação histórica que o documento é construído, qual é a proposta do autor, qual é a abordagem central do autor, qual a sua preocupação, qual o seu alvo, qual o seu argumento, a sua narrativa principal, que você tendo essas respostas, construindo essas respostas, você começa a montar um arcabouço, uma expressividade do conteúdo, ao ponto de o conteúdo começar a se abrir para você. Você começar a entrar dentro do texto e o texto entrar dentro de você. Tá? E outra questão muito interessante também é que nós temos que ver que você começa a trabalhar uma passagem ou um desenvolvimento de uma problemática, ou seja, começa a estabelecer uma problematização do texto, aonde o texto você começa a trabalhar ele, começa a confrontar ele, que esse confronto
criando problemas, criando questões, criando inquirições ao texto, vão, na verdade, explicitando o texto, exaurindo do texto os seus teores, o seu sentido, a sua aplicabilidade. Que essa é a grande proposta, é o grande viés, é o grande sentido conotativo da exegese. Tá? Então, o autor coloca aqui, leia todo o livro de uma só vez. Eu até vou ampliar essa palavra dele. Eu não vou considerar só leia todo o livro de uma só vez. Leia todo o livro umas 5 vezes, se for preciso. Vou trabalhar com a exegese do capítulo 3. Leia o capítulo 3 em umas 8 traduções, se tiver, diferentes, umas 4 vezes. Por quê? Porque aí o capítulo entrou dentro de você, você entrou dentro do capítulo. E o livro entrou dentro de você, você entrou dentro do livro. Para poder, então, estar totalmente familiarizado com o livro. Para uma compreensão ainda mais, vamos dizer assim, singular do livro. Tá? Que com isso, você vai compreender o que está aqui no passo 2, os limites da passagem. E com isso você vai dominar completamente o parágrafo e a perícope em estudo. O que é o parágrafo? É justamente o texto em que você está concentrando, seu texto do versículo 1, versículo 2, versículo 3, ou seu texto do capítulo 3, do versículos 1 ao 7. Tá? Como exemplo, que eu estou usando aqui, como uma análise, vamos assim, de padrão, de exemplo, tá? Exemplificando o fato. E aí você vai trabalhar com o tema, o perícope seria o tema ou o sentido temático na divisão textual que coloca o tradutor para indicar o que vai estar tratando ou o que está tratando o autor. E é o que você vai trabalhar na sua exegese e no seu sentido exegético. Tá? Então, você tendo esses cuidados, você já começa a trabalhar, já começa a abrir os horizontes para desenvolver a exegese neotestamentária. E aí, claro, vai entrar o gráfico, o capítulo, a página 218, que é o trabalho exegético, o gráfico esquemático, né? E esse gráfico esquemático aí é que vem o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, que nós já vimos como o contexto histórico geral, que você já estudou, os limites da passagem, que você já estudou, não é? Os limites da passagem é o quê? Onde a passagem se relaciona no seu contexto geral, no contexto geral do livro, no contexto inicial, que é dentro do próprio texto, do próprio versículo, do próprio textos que você está fazendo a exegese, e dentro do próprio contexto, capítulo que está abordada a sua exegese. Né? Esses são os limites da passagem. O parágrafo é justamente o texto central a qual vocês trabalhando está dentro de uma exegese relacionado com a perícope que está em estudo, se é amor, se é perdão, se é justificação, se é questões diversas de âmbito doutrinário, histórico, social, teológico. Tá? E depois a estrutura que as frases vão desenvolvendo no sentido das suas relações sintáticas, como que essas frases se relacionam dentro do capítulo, dentro do contexto e dentro da amplitude do livro. E aí o passo 5 é começar a estabelecer o texto, para depois, lá no passo 6, aí começar a analisar questões gramaticais, incluindo vocábulos, incluindo verbos, incluindo artigos, não é? Que você já vai começar a construir uma exegese desfragmentando o texto de uma tal forma
que você particulariza ele em pedaços para começar a ir compondo a sua aferição, sua autoanálise sobre o texto, né? Aí vai analisar as palavras significativas, que os vocábulos centrais, vai pesquisar o pano de fundo histórico-cultural, e aí assim você já começa a encaminhar-se num processo de um trabalho exegético. Nós vamos parar por aqui hoje, para não assustar, né? E aí na próxima aula, no próximo vídeo, nós já vamos explorar, inclusive desenvolvendo ou colocando, postado até no próprio vídeo, né, um gráfico exegético para que possa ocorrer uma maior compreensão por parte do aluno, no caso, o pastor Márcio Malvestio. Ok? Então, pastor Márcio, espero que tenha compreendido. E qualquer dúvida, entre em contato conosco que nós vamos retirando e extraindo. Obrigado e até a próxima parte da aula ou a próxima aula.